Pois então. Tá, tudo bem, graças a Deus. Então, amados, estamos aqui juntos, né, mais uma vez. E continuando, o Senhor tem falado com o seu povo, com as pessoas, né? Deus tem tratado a gente de uma maneira que só mesmo Ele tem a condição de tratar. O ato de criar todas as coisas vai revelar um pouco da exclusividade de Deus, né? Tudo que existe é uma revelação da exclusividade de Deus, da santidade de Deus. Exclusividade tem a ver com santidade, é o único. Então tudo que foi criado, tudo que nós vemos, tudo que existe, ainda que nós não consigamos mais ter a visão exata de como foi, como tudo foi criado, da forma como tenha sido criado originalmente, mas por causa da dificuldade em nosso coração, né, Deixe-me acertar aqui. A dificuldade assim no nosso coração, no coração humano, né, de ver as coisas como elas são. Houve um tempo, diz o livro de Gênesis, que o Deus deu ao ser humano pela habilidade, pelos atributos que Ele deu a nós, né, pela riqueza dos fenômenos que nós fomos criados. Deus deu a nós a capacidade de dar nomes. Isso está lá em Gênesis. Então, na nossa origem, nós éramos capazes de dar nomes às coisas. Dar nomes às coisas é um atributo a nós de muita honra. É como se Deus considerasse e considerou realmente nós aptos a fazer justiça à santidade de Deus. Entende isso, irmãos? Quando nós nomeamos as coisas da maneira correta, quando nós afirmamos a verdade, quando nós falamos as coisas como elas são, de fato, nós estamos fazendo justiça à santidade de Deus. Nós estamos fazendo justiça a Deus, que fez algo e aquele algo é para aquilo, é exatamente aquilo. Então, o ser humano, ele foi reconhecido por Deus quando Ele nos fez, que nós teríamos condições de reconhecer a santidade de Deus, de reconhecer e dar justiça a Deus. Uma vez que nós pudéssemos lidar com as coisas, conosco, com a vida, com tudo que há, da forma exata como aquilo foi criado, sem alterar nada, sem desconfigurar nada. Quando nós compramos alguma coisa e usamos aquilo da maneira como deve ser usada, por exemplo, esse piano que está aqui, esse órgão que está aqui, esse aparelho que está aqui, quando nós usamos ele da maneira adequada, nós estamos honrando o próprio aparelho, estamos honrando quem fez o aparelho, nós estamos usando de maneira correta aquilo que está aqui. Alguém poderia dizer assim: isso aqui serve para lavar roupas. Isso aqui, está aqui. Isso aqui é uma máquina de lavar roupas. É uma afirmação. Quem gostaria de lavar roupa nisso aqui?
Então, pode ser que pessoas não possam acreditar nisso. Eles possam trazer roupas e colocar aqui em cima desse piano, desse teclado. E eles vão tentar. Né? E eles vão acreditar. Então, eles estão criando um tipo de situação totalmente inadequada, totalmente injusta, que não glorifica de fato, não dá glória àquilo que é isso. Né? O autor disso é desrespeitado. Então é algo dessa forma. Então Deus disse em Gênesis: vocês vão dar nomes. Isto é, vocês têm a condição, a partir do que eu fiz em vocês, a forma como eu fiz vocês, os atributos que eu dei a vocês, vocês têm condição de viver a vida de uma forma que vai dar honra e glória ao Criador. Vocês vão fazer justiça à santidade de Deus, isto é, a exclusividade de Deus. Quando nós fazemos as coisas exatamente como elas são, nós estamos honrando a santidade de Deus, a exclusividade dele, aquilo que de fato é. Nós estamos acertando. O ser humano está acertando. Então o ser humano, ele pôde nomear tudo. Ele olhava as coisas e dizia assim: isso aqui é um piano. Naquele tempo ainda não tinha um piano, mas se tivesse, ele ia dizer: isso aqui é um piano, aquilo ali é uma árvore de bananas, e então vai chamar banana aquilo ali. Entende? Isso aqui é uma vaca, então deu um nome de vaca. Isso aqui é um cachorro, deu um nome de cachorro. Então cada uma situação, Margarida, cada uma situação era honrada. Oi, mano, te amar. Que precioso que é esse tipo de condução de vida, irmãos. Que precioso que é, no sentido, não é, até hoje em dia, as pessoas têm uma tendência de glorificar quem faz alguma coisa certa. Como se aquela pessoa fosse merecedora de algum tipo de honra. Aquela pessoa que faz algo certo, seria ela merecedora de algum tipo de honra. Então Jesus disse o seguinte: quando você, a Bíblia diz assim, quando você fizer o que é certo, você não fez mais nada do que a obrigação de fazer isso. Não tem nada que possa significar algo além disso. Né? Há pessoas que chegam a tal ponto hoje, devido a tamanho grau de iniquidade, de desconfiguração, de desacertos que tem no mundo. Tem pessoas que chegam ao ponto de afirmar que a relação dele transcendente com a continuidade eterna tem a ver que se ele for bom aqui, olha o ponto que chega, se ele for bom aqui, algum benefício ele vai ter na eternidade, porque ele foi bom aqui. Ser bom aqui não tem significado algum em relação à tua condução eterna. Ser bom aqui significa que você não está fazendo mais nada do que a obrigação de estar reconhecendo aquilo que é. Aquilo que é. Você vai conversar com pessoas e pessoas normalmente dizem o seguinte: no final das contas, aqueles que são bons, Deus há de reconhecer, porque eles foram bons. Irmão, ser bom não tem nada mais do que aquela pessoa naturalmente dizer assim: isso aqui é um piano. Puxa, que homem maravilhoso! Que pessoa maravilhosa! Ele disse que isso é um piano. Esse merece o céu. Como pode uma coisa dessa, irmão? Né? Ele reconheceu que é um piano porque isso é um piano. Se alguém fez uma coisa boa, ele simplesmente fez o que tinha que ser feito. Quando Deus deu ao ser humano a capacidade de dar nomes, era possível ao ser humano, em determinado momento da nossa história, fazer justiça à santidade de Deus. Porque somente um Deus santo, justo e puro poderia fazer as coisas de tal modo que elas seriam o que seriam. Elas não teriam atividade dúbia.
Já pensou se as coisas fossem dúbias? Você pensasse isso aqui é uma máquina de lavar, daqui a pouco pensasse que era um piano, daqui a pouco começasse a lavar roupa, né? Aí você não ia saber mais. Você pensasse que aquilo ali era um carro e daqui a pouco você entrava nele e ele começava a soltar água, era uma banheira. Quer dizer, é uma coisa assim meio esquisita, não dá, e daqui a pouco, pensava que era um carro e vai ver um pé de banana. Né? Não pode, as coisas não podem ser dúbias, elas têm que ser o que são. Né? E só pode partir de um Deus santo e exclusivo fazer as coisas exatamente como elas têm que ser. Ao ser humano é dada a capacidade de reconhecer isso. Né? Reconhecer as coisas exatamente como elas são. Mas algo foi e prejudicou a condição do ser humano de ser assim. E isso está relatado em Gênesis 3. Nós temos falado sempre aqui. Os irmãos, nós temos uma reportagem de Deus com exatidão, né, em Gênesis 3, afirmando por que o ser humano não pode mais, ele não consegue mais observar as coisas como elas são. Algumas coisas são tão óbvias. Aquilo ali é um sol, quando aparece o sol durante o dia. Aquilo ali é uma lua. Mas existem pessoas, uma grande população de seres humanos, que quando o sol aparece, eles adoram o sol. Quando a lua aparece, eles adoram a lua. As estrelas são adoradas no sentido assim de que ali tem algum tipo de poder, algum tipo de divindade. Seres humanos são adorados. Pessoas são adoradas, né, irmãos? Então, nós vivemos momentos na história da humanidade em que a visão de nomear as coisas como elas são foi prejudicada demais, né? E essa condição hoje que a humanidade está desconfigurada do jeito que está, a gravidade disso, os resultados disso são tremendamente devastadores, né, para pessoas, para todas as pessoas. Além da devastação eterna, né? Além da questão de nossa condição de relacionamento com o santo, com aquele que é o único, né? Com aquele que é o Deus, com aquele que é o Criador, além dessa ruptura que houve por conta dessa situação no ser humano, né? Todo modo de vida, a maneira de interpretar a vida foi afetada e é afetada. Então as pessoas já não têm aquela condição de entender a sua própria condição e as escolhas das pessoas são afetadas, né? Então todas essas situações e outras que são mais detalhadas na própria história da humanidade, né, elas trazem um registro bastante tétrico, né? Bastante difícil para o ser humano até mesmo olhar para isso. Então é a realidade humana, é a condição humana nesse estado aí. Então nós estamos caminhando, irmãos, nessa gratidão do nosso coração, não porque tenhamos algo bom em nós, para que a gente fazendo alguma coisa boa, a gente vai ter algum tipo de benefício eterno. Não é isso, não vai ter, não tem como ser assim, né? Mas há da parte do Criador, do Deus eterno, uma continuidade em buscar o ser humano para resgatá-lo, né? Para trazer de volta a vida. Ele ficou afetado mortalmente. Então, o Eterno, o Criador, ele chama a gente de volta, chama o ser humano na mesma dimensão que nós podemos ter comunicação, né? Ele vai falar a nossa consciência, falar o nosso ser. Ele vai chamar o nosso ser, a atenção do nosso ser, para voltar a Ele. E só a palavra dele mesmo
que pode alcançar a devastação que houve dentro de um coração, de uma pessoa. A palavra dele é registrada nas Escrituras, então as Escrituras também são chamadas em Timóteo, né? 1 Timóteo, 2 Timóteo, irmãos, 2 Timóteo 3,15. Então as Escrituras, elas são chamadas de santas. Santas. O que é isso? Né? Santo. 2 Timóteo 3. Então a palavra também é santa. É como Ele, Deus, é único e define as coisas exatamente como elas são. Ela não tem dúbio significado. Ela não tem via para que nós possamos nos equivocar quando diante da palavra dele, de Deus, do Criador, né? Então, 2 Timóteo 3,15, a palavra dele, registrada por ele, é chamada de sagradas, isto é, santas, né? Santas letras. 2 Timóteo 3,15, porque ela vai nortear, vai dar direção, vai apontar, vai alcançar o nosso ser naquela devastação, naquela desolação que ficou o coração humano. E diz aqui no 2 Timóteo 3,15, porque desde a infância, acharam aí? 2 Timóteo 3,15, porque desde a infância sabes as sagradas letras. Então as letras, que são essas palavras aqui, elas são chamadas de santas, de sagradas. Esse nome sagrado, a palavra sagrada aqui, é o nome que para muita gente tem uma conotação religiosa, para muita gente tem uma conotação mística, mas ele significa que aquilo que está sendo atrelado à palavra santo é único, é exclusivo e tem uma função específica e única e que tem poder, e ela fará aquilo, né? Ela faz aquilo que fala que faz, ela é aquilo que fala que é. É claro que nós, nessa mentalidade dúbia e plural que a gente vive, é difícil entender, mas a palavra de Deus vai ter o poder e a competência por ser o que ela é. Então essa palavra é santa, é sagrada. E essa palavra de Deus, diz aqui, tem poder para fazer alguém sábio, para dar a direção ao ser humano, para que ele seja salvo, para a salvação que há em Cristo Jesus. Há uma salvação para o ser humano. Há uma salvação dessa condição que a pessoa está. Que ela está devastada, que ela está desolada, que ela está vazia, que a pessoa está num terreno de morte, está morto, não consegue discernir mais nada, não consegue nomear direito mais nada. Para cada coisa é o que ele acha que é. Deus é o que ele acha que é. Né? Cada um. Então, essa situação devastadora no coração humano é curado. Isso é curada pelas sagradas letras, pela palavra de Deus. Então diz aqui que ela pode tornar-te sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. Toda a palavra de Deus, toda a escritura de Deus, tudo aquilo que Deus separou. Então, a palavra santo, irmãos. Oi. Boa noite, irmãos. Oi, tá bom? É preciso ter atenção, né, irmãos? Porque a palavra de Deus, ela está tentando mostrar para nós que há um ato da graça de Deus. A palavra santo
usado por Deus, e até sendo o próprio Deus isso, ela é uma revelação para nós de que há um ato da graça daquele que é único, há um ato dele. Há esse Deus que é santo, esse Deus que é exclusivo, que é único, que gera as coisas como são, sem ser dúbias. Esse, o eterno, esse que é o único, ele então tem um ato também gracioso, né? Há um ato gracioso de Deus, uma expressão no sentido de Deus, conforme ele deu exemplo para nós na própria criação. Há atos de Deus, atos santos de Deus. E um dos atos santos de Deus, conforme ele no início fez, porque nós sabemos pelas Escrituras, irmãos se lembram, em Gênesis 1, diz que viu Deus que tudo quanto fez, e viu Deus que era bom. Isto é, aquilo que foi feito é exatamente como tem que ser. Então, aquilo que tem que ser vai também ser entendido por uma mentalidade que ele fez em nós, com capacidade para entender aquilo que ele fez. A nossa pessoa tinha, na ocasião da nossa criação, a condição de entender exatamente como as coisas são, como Deus é. Não havia como ter confusão nisso, né? Então, o ser humano está construído, criado com uma condição de entender todas essas coisas exatamente como são, né? E é claro que isso não acontece mais. Então, hoje, depois de Gênesis 3, é a palavra de Deus que faz o ser humano novamente sábio. A sabedoria para que nós alcancemos o status de uma pessoa que entende exatamente as coisas como são, somente a palavra de Deus pode gerar isso. Não há possibilidade alguma de uma religião gerar isso. Não há possibilidade alguma de um pastor gerar isso, de um papa, de um padre, de um santo, ou qualquer coisa, de um santo no sentido humano, né? Nem existe isso no sentido humano. Mas no sentido de Deus, só Deus pode gerar no ser humano uma condição. Então, quando a palavra santo é ligada à palavra letras, como aqui em 2 Timóteo 3,15, quando a palavra santo é ligada à palavra letras, ela está querendo dizer que algum tipo de letras foram escolhidas de tal modo pelo Criador para gerar condição naquele que tiver contato com aquelas letras, para que ele então receba a sabedoria necessária, para que ele possa ser dirigido a Cristo, e sendo dirigido a Cristo, ser salvo, ser conduzido novamente à vida, a um estado tal em que a vida dele passa a discernir todas as coisas como são, e discernir então o eterno Deus como é que Ele é, e vê-lo como aquele que é quem Ele é. Sem essa palavra, que é santa, não é possível o ser humano ter essa sabedoria. Não é possível. E tem milhões de pessoas, né, que ficam se atirando a todo tipo de busca. Hoje estava ainda conversando com a minha mãe sobre pessoas que moram em determinados lugares do mundo e que afirmam ser santo um rio, no sentido de salvação, né? Então, milhões de pessoas se encaminham para o Ganges para que ali ele seja purificado. Ou se ele morre, ele é jogado lá no Ganges. Irmãos, é comum as reportagens mostrar cadáveres flutuando pelo Ganges, né? Um negócio totalmente cego no coração humano, lamentável, triste. Enquanto cadáveres vão flutuando pelo Ganges em decomposição, pessoas estão se banhando no Ganges para se purificar, bebendo a água do Ganges, né, irmãos? Outros mais de posses, eles arrumam aquelas piras de fogo e eles são queimados ali, quem tiver esse tipo de condição, né?
Agora, quem tiver esse tipo de condição são aquelas pessoas que nasceram em um lar que representa 0,01% da população de 1 bilhão de pessoas que moram no país chamado mais democrático do mundo. Mas a democracia nesse país, nesse lugar, nessa região, ela vem por causa de quê? Porque há uma doutrinação em cima das pessoas lá, que além deles irem para o Ganges, eles nascem miseráveis e eles têm que morrer miseráveis. Há uma doutrina chamada karma no hinduísmo, né? Então, a pessoa que nasce de determinada forma, ele tem que morrer daquele jeito. E a pessoa não tem nenhum tipo. Ai daquele que miserável nasceu e ficar imaginando que ele pode deixar de ser miserável. Ele não pode pensar assim. Se ele pensar assim e quiser fazer alguma coisa sobre isso, ele vai ser morto, vai ser apedrejado. Porque o karma é o que ele tem que passar, é o que ele tem que ser. Hoje a doutrina do karma chegou no Ocidente. Tem muita gente por aqui, em rodinhas de conversa, que estão passando algum problema na sua vida e fala, é o karma na vida. É uma doutrina. A pessoa não sabe nem o que está falando. O Ocidente, ele engole tudo, irmãos. O povo ocidental não tem capacidade de filtro alguma. Tudo que vem, qualquer lixo que vem, ele engole. Né? É um negócio lamentável. Qualquer situação que aparece, ele aceita. Né? Não é possível assim, a gente ter uma fragilidade tão grande. Né? A Europa, ela anda desesperada por causa da invasão de determinadas crenças dentro da Europa. Estados Unidos está desesperado, porque o Obama, outro dia, num pronunciamento, depois da explosão em Boston, ele dizia na rede nacional de televisão, dizendo o seguinte: nós precisamos do alerta de todo o povo, porque nós estamos suspeitando de que terroristas autóctones estão no meio de nós. O que é um terrorista autóctone? É aquele que nasce no próprio país já. Né? É a segunda geração a segunda geração dos imigrantes que nasceram ali, mas não mudou a cabeça dele porque está nascendo naquele país, irmão. Ninguém muda a cabeça por geografia. Não é assim. Ele foi para aquele lugar. Há um processo muçulmano, por exemplo, de aumento de populações muçulmanas nos países ocidentais. Enquanto a média de crescimento no Ocidente é 2 filhos, 1 filho, talvez nenhum filho por família, a média de nascimento muçulmano são 8 filhos por família. E eles acreditam que se isso ocorrer, em pouco tempo o mundo inteiro será muçulmano. Porque eles estão indo, e enquanto a população, eles estão simplesmente disseminando a crença, e porque eles estão geograficamente morando em outros países, mas a sua crença eles não mudam. Sabe por que eles não mudam? Porque eles amam Allah. Eles aprendem com seus pais a importância de viver aquilo que afirmam crer. O cristianismo no Ocidente, infelizmente, é só um cristianismo mesmo. É só um cristianismo. Em geral, né, irmãos? Então a história está mostrando hoje para nós que nós estamos em uma invasão, em uma busca de conquistas de espaços religiosos no mundo. E se for preciso ser um terrorista, pegar uma panela de pressão, encher de prego e bolinhas de aço pequenininha, e no meio de uma maratona explodir aquilo, ele vai fazer isso. Como de fato fez. Né? Ele vai fazer. E são norte-americanos. Né? E hoje já começa a ser criada um tipo de temor em relação até ao Brasil. Porque vamos ter a Copa das Confederações, vamos ter a Copa do Mundo, vamos ter as Olimpíadas.
E aqui no Brasil a segurança é maravilha, né, irmão? É maravilha. A segurança aqui é tudo de bom, né? Então, a gente tem situações que ninguém sabe o que vai acontecer. Então, a interpretação de vida do povo ocidental em relação à crença é muito fraca. E não adianta que politicamente, por lei, não se muda uma crença. Por decreto-lei não se muda, irmão. Então, uma crença que chega, que é equivocada, que é errada. Né? Eu estava conversando essa semana na Koinonia, lá em Campinas. Até pus hoje no Facebook um pedacinho da Koinonia de Campinas, para os irmãos darem uma olhada ali, orar por aqueles irmãos. Mas ali tinha uma pessoa que tinha um parente, acho que era amigo, mas irmão nosso, que era muçulmano, não estava lá, mas ele tem, essa pessoa que estava lá, tem esse amigo. E ele se entregou a Cristo. Numa jornada no mundo árabe e um outro país lá, essa pessoa encontrou com alguns cristãos. E ali eles começaram a compartilhar sobre a realidade de Cristo. Então ali ele se converteu. Não é fácil. Hoje ele é o missionário que está lá. E eles estavam afirmando ontem, pastor, mas tem tanta sede. Esse mundo árabe, esse mundo islâmico, esse mundo hindu, esse mundo budista. A sede é tamanha por uma verdade, por uma realidade que defina aquilo que é, aquele que é o verdadeiro, né? E não se perca as vidas das pessoas em rituais que não trazem sentido nenhum. Qual é o sentido da vida? Né? E nós sabemos o sentido da vida, não por nós, mas por causa do Deus que nos alcançou, irmãos. E como é que nós estamos conduzindo a nossa realidade de vida? Como será que nós estamos conduzindo? Né? Hoje em dia é comum os cristãos não se preocuparem muito. Quer dizer, nós estamos nos preocupando. O mundo árabe, por exemplo, 6 vezes por dia, eles se dirigem em direção à Meca e vão ajoelhar e vão fazer as suas orações. Né? Hoje é possível que um cristão ele não abra a Bíblia nenhuma vez por dia. É possível. Por mais impressionante que pareça. É possível que cristãos não abram a palavra de Deus para se expor a ela nem uma vez. E olha, irmãos, é uma situação. Quando a gente tiver que compartilhar com alguém algo relacionado por exemplo, à inteligência espiritual, o que nós vamos falar sobre isso? Né? A questão da inteligência espiritual. O governo está tentando, outro dia acho que comentamos aqui, que o nosso governo está tentando usar as escolas de educação integral para tratar a inteligência espiritual das crianças. Agora a notícia que temos é que os nossos governos, nas escolas de educação integral, há um apelo para cuidar da educação da inteligência espiritual. Como que é isso? Onde que está essa área? Vamos pôr religião na escola? Não vamos pôr não. Mas eles querem tratar da inteligência espiritual. O que é isso? Muita gente cristã acha que a questão espiritual tem a ver com religião, ter uma religião. E a questão espiritual de cada um de nós, irmãos, é um patrimônio, é um atributo nosso, humano, nosso. Deus nos fez assim. É uma cultura que nós temos que cuidar, que tem a ver com nossos ideais. Quais os ideais de uma pessoa? De onde surge essa reflexão sobre ideais? No mundo espiritual nosso. Né? É diferente de animal. O animal, você não vai ver nenhum animal preocupado com ideais. Nenhum macaco. Já viram um macaco pensando qual o ideal da vida dele? Né, irmão? Já viu um cachorro pensando qual o ideal da vida dele? Né? Quais as vontades, quais as perspectivas de futuro? Como tratar o seu passado? Né? Então, não há no animal isso, mas o Darwin fez com que a humanidade
ele pudesse refletir de tal modo que essa questão dos ideais, essa questão dos propósitos, dos valores, das vontades humanas fosse tido apenas como impulsos. São impulsos da tua vida. São áreas da tua vida que têm impulsos e que surgem assim aquelas ideias. São neurônios trabalhando que geram as ideias espirituais de uma pessoa. Mas esses neurônios que tem dentro das pessoas também tem alguns animais que têm semelhantes. Só que neles, esses neurônios não geram ideais. Não geram ideais. Mesmo aqueles neurônios neles. Não geram ideais. Não geram ideias de perspectiva, de futuro, de transcendência, nada. Mas o Darwin conseguiu tirar da cabeça das pessoas, né? Então hoje os cristãos, como é que eles estão respondendo à devastação, né, irmãos? Como que nós cristãos estamos levando as sagradas letras, né? Onde elas vão existir? Onde as sagradas letras vão existir? Vão tomar vida? Onde será, irmãos, que as sagradas letras vão tomar vida? Vamos ver 2 Coríntios 3. 2 Coríntios 3. Olha só. 2 Coríntios capítulo 3, olha só o que fala aqui. É tão precioso o momento em que nós nos reunimos e que nós saímos para nossas casas, nossos trabalhos com essa visão aqui, né? 2 Coríntios 3, 2. Acharam? A palavra do Senhor diz que há da parte de Deus, além de nos tocar com a sua palavra, que tem o poder de nos tornar sábios pela palavra santa dele, né? Pela santa palavra dele, nos torna sábios para a salvação. E então, a partir desse momento que nós somos salvos em Cristo, nós passamos a ser santos também, irmãos. Santo na Bíblia é tudo relacionado ao santo. Ao santo que é o Senhor. Toda vez que aparece a palavra santo, não tem a ver com algo de valor moral. Não tem a ver com algo de valor moral. Tem gente que pensa em santo como se fosse alguém perfeito, assim, moralmente falando. A Bíblia não mostra assim. A palavra de Deus afirma que santo significa que aquilo está relacionado ao Deus santo também. Quer dizer, aquilo está separado para uso e serviço do Deus santo. Então diz aqui em 2 Coríntios 3, 2, ele fala: vós mesmos, sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Então, esse tipo de notícia, esse tipo de afirmação perante a humanidade, perante os colegas do Emanuel, os colegas do Lipe, né? A gente estava comentando assim, quanta gente olha para essas crianças assim, e somente porque eles vão ter, tem um amigo, tem um pai que vai com eles na escola, tem uma mãe que vai com eles na escola, eles vão dizer assim: você é um panaca, você é um babaca, você é um bobo, né? Porque os seus pais andam com você. Só que essas pessoas que falam isso, estava até conversando com o André lá na Coenonia do Rio, e ele falou assim: pai, mas essas pessoas que falam isso, essas pessoas que afirmam isso, se você for olhar a vida dessas pessoas, eles não vão dar em nada na vida. Não vão dar em nada. Esses que acusam crianças que andam com seus pais, eles não vão dar em nada. E os amigos dele também não vão dar em nada. São pessoas que não têm estrutura alguma. Eles não vão conduzir a nada as suas vidas. É muito fácil eles olharem para aqueles que andam com amigos e com pais e que procuram manter uma relação familiar. É muito fácil eles que não têm isso, ou não querem mais, ou não querem nada disso,
irem acusar e dizer para eles assim: olha, vocês são uns panacas, vocês são uns bobos. Né? Então é claro que a vida, o ato, né, gente, o ato de a gente viver a vida em Cristo, ela vai ofender de alguma maneira. Aquilo que é o certo vai contrapor aquilo que não é o certo. Todo crime, às vezes eu acho estranho falar dessa forma, mas toda a indústria do crime, ela tem um negócio chamado crime organizado. Já ouviram falar isso, irmão? Crime organizado. Sabe o que é o crime organizado? Outro dia, aquele Fernandinho da Falange, que se entregou a Cristo, que era lá do Rio de Janeiro, do Comando Vermelho, ele disse assim: a gente lá no Comando Vermelho é tratado como família. A gente chega lá, eles falam assim: agora você tem família. Você aqui, ó, todo mundo junto, que maravilha. Mas ele falou assim: no dia que a minha vida, eu estava indo para o caixão, no dia que eu estava morrendo, no dia que eu não tinha mais saúde, não tinha mais nada, de tanto servir a droga e tudo mais, e aí naquele dia eu estava passando perto de uma comunidade de pessoas de Deus, e então eu entrei lá. E ali alguém falou de Cristo para mim, e eu entreguei a minha vida a Cristo. E eu falei assim para o pastor, eu vou sair dessa. Ele falou assim: você vai sair dessa? Nós vamos estar aqui orando por você. Nós vamos ajoelhar aqui e orar. Você vai lá, pastor, o que eu faço? Você vai lá e devolve tudo, não tem nada, isso não tem nada a ver com Deus. Ele foi lá e pegou uma caixa de chave de carro que ele tinha. Um monte de carro. Pegou aquele monte de chave, pegou um monte de chave de apartamentos que ele possuía, pegou aquela caixa inteira e levou lá na sede do Comando Vermelho. Quando ele chegou na sede do Comando Vermelho, ele chegou assim lá na mesa e falou assim: olha, está tudo aqui, ó. Eles olharam para ele e falaram: mas o que aconteceu com você, Fernandinho? Você está louco? Ele falou assim: eu estou louco por Cristo. O quê? Virou crente? Ele falou assim: aqui, ó, está aqui, eu não quero mais saber, agora minha vida é com Cristo. Ele sabia, ele falou assim: eu sabia o que significa isso. Porque mesmo falando que a gente era família, quando alguém, eu vi muito, ele falou assim, eu vi muito, quando alguém chegava lá naquela mesa, reunidas as lideranças, e falasse isso que eu falei, e eles falassem assim: pode ir. Na hora que eles falassem assim: pode ir, a pessoa virasse as costas, dava 3 passos, eles atiravam e matavam aquela pessoa. E ele falou isso. Aí o pastor falou assim: você vai lá, nós vamos estar aqui ajoelhados, orando por ti, nós vamos estar aqui orando por ti. Nós vamos estar orando. E você vai lá, e quando você estiver falando, você fala tudo assim, ó, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu vou deixar tudo. Você fala isso. Você fala assim, ó, o sangue de Jesus tem poder. Você vai lá e fala isso para aqueles chefes. Aí ele falou assim, ó, mas por que você vai fazer isso, Fernandinho? Porque o sangue de Jesus tem poder. Agora eu sou de Cristo. Esse cara tá louco. Ele falou assim, aí finalmente, depois de perguntar várias vezes, ele falou assim, agora ele fala assim, pode ir. Pode ir. Aí ele virou trêmulo. Trêmulo, ele assim, virou trêmulo. Virou. É o meu dia. É o meu dia. Ele falou, agora eu fico, né? Agora eu fiquei. Primeiro passo, né? Segundo passo, e ele orando, o sangue de Jesus tem poder. Dava um passo, o sangue de Jesus tem poder. Olha o Senhor, eu estava esperando começar a escutar os tiros, né? Terceiro passo, agora vai. Aí deu o 4º passo, 5º passo, 6º, 7º, 8º. Aí chegou na porta, irmãos, ele chegou na porta. Ele olhou para trás, viu aquela turma lá toda na mesa, olhando para ele assim. Falou assim, ô Fernandinho, vai embora, velho. Eu sei que, ó, vai embora. Amanhã você está de volta, a gente conversa, a cabeça esfria. Vai embora. Depois você volta aqui, ó, vou guardar, tua caixa vai ficar aqui, ó. Vai embora. Foi embora. Irmãos, e no vídeo que ele fez, diz assim, ó, hoje fazem 15 anos que eu fui embora. 15 anos que eu fui embora. E muita gente já conheceu Cristo.
né? Porque a minha vida ficou uma carta escrita e lida por todos os homens mesmo, né? Eu fui embora mesmo, né, irmão? Então, é uma luta, mas o Senhor é fiel, o Senhor é santo, não tem santidade de Deus em lugar algum, mas Ele torna a gente santo também. Agora nós somos santos. Santo da parte do Senhor. Santo significa agora você está separado para Deus, para servir o Senhor com todo o teu coração. Servir o Senhor conforme a palavra dele, santa que é, que te tirou das trevas, que te levou a Cristo, que te conduziu ao Senhor, que te fez filho dele. E agora você é a carta que Deus escreveu sobre isso. E você vai. Alguns são levados a sair de determinadas situações trágicas e terríveis, outros de outras formas, mas o Senhor tem poder mesmo. Ele tem poder. E às vezes a gente não saiu de lugar algum, a gente já estava crescendo num ambiente até sadio, mas Deus também nos torna dele, porque senão a gente com o ambiente sadio e tudo vai para o inferno. Mas o Senhor nos leva para Ele, para a partir dali poder dizer, realmente o Senhor me livrou, né? O Senhor me dá uma nova vida, uma santidade de vida. Santidade significa há algo específico em mim que é Cristo, né? Há algo específico que o mundo não entende, mas nós vamos sendo levados a mostrar isso, né, irmãos? Os irmãos lá de Corinto aqui, os irmãos em Corinto, diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios 1, vamos ver aqui. Primeira Coríntios 1, olha só, 1:2, 1 Coríntios 1, versículo 2, ele fala assim, a eclesia de Deus que está em Corinto, estão vendo aí? Aos santificados, olha que maravilha, irmãos, aqueles que foram santos, isto é, a palavra santa, as santas letras alcançaram pessoas, aquela palavra alcançou pessoas. Foram levados a ter sabedoria da palavra neles para irem a Cristo. Foram a Cristo. Separados então, santos, santificados em Cristo. Por isso está dizendo aqui, santos em Cristo. Olha só. E aí chamados também para serem santos. Isto é, nós, eclesia do Senhor, estamos sendo chamados, irmãos, para ser serviço de Deus, isto é, servos de Deus. Ele está nos separando, cada um de nós, assim, em Cristo, né? Para que a gente seja nele santo, seja nele separado para aquilo que ele quer fazer nas nossas vidas. Então não é sentido, por isso que às vezes a gente insiste em dizer assim, não há sentido em a gente ouvir qualquer outra voz além da voz de Cristo, da voz das santas letras, da palavra de Deus. Não há sentido distorcer isso, ser dúbio nisso, não é. Então, o santo, retomado no nosso coração, a condição de separado em Deus, em Cristo, agora é possível a gente discernir. Foi gerado em nós o discernimento. Por isso que Hebreus 4:12 fala que nós, pela palavra, ela tem condições de nos dar. Veja lá Hebreus 4. A eclesia de Deus, a eclesia de Cristo, ela é assim por causa do chamado, da separação, da santidade. Hebreus 4:12. Então, a santificação é uma separação, é uma convocação, é um chamado para uma dedicação. Para que a gente se apresente a Deus, irmãos.
para que cada um de nós possa ver a honra disso tudo, em apresentar-nos a Deus para sermos servos de Deus. Então aqui em Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, é um bisturi de Deus. A palavra de Deus é um bisturi de Deus. Ele consegue alcançar, só que esse bisturi, ele opera em todas as áreas do ser humano, em todas as dimensões da nossa vida. A palavra de Deus é capaz de dar a nós uma cultura espiritual. Uma cultura espiritual. O governo, como falamos agora há pouco, está tentando trazer essa cultura espiritual para as escolas de tempo integral. Os nossos filhos, eles estão sendo chamados para sair de nossas casas com 4 anos. Né? Já pensaram, irmãos? Uma desgraça. Mas é a desgraça que muita gente está dizendo amém. A grande população do nosso país diz amém para isso aí. Que maravilha! Aí o pessoal justifica a desgraça com outra desgraça. Então tem 2 desgraças. Quer dizer, dizendo assim, mas como que nós, onde vamos deixar nossos filhos? O que nós vamos fazer com essas crianças? Porque nós temos que ganhar dinheiro. Porque se a gente não trabalhar, porque a família, já assim, o marido sai para lá, a esposa sai para cá, todo mundo tem que trabalhar. Então, assim, ficam umas justificativas de desgraça sobre desgraça para justificar uma desgraça. Então, juntando tudo, é uma desgraça muito grande. Né, irmãos? E como que muda uma coisa dessa? Não tem como mudar. Não tem como mudar. Agora, o que muda é Deus mudando o coração de cada um. E isso sim, coração daqueles que creem. Quando a multidão de Jerusalém gritava, esse é o nosso rei, Jesus disse, não sou. Não sou, não vou ser, e não quero nem saber disso. Não é isso. Não é uma mudança social que Jesus veio fazer. Não é uma mudança de governo que ele veio fazer. Ele disse, o meu reino, ele está no coração das pessoas. Ele veio chamar pessoas. Porque esse mundo não tem como mudar. Ele está mortalmente ferido. Só é possível mudar as pessoas que ouvem a palavra e creem no Senhor. Né? Então, irmãos, mas nessa situação, muita gente diz assim, o quê? 4 anos é tarde demais. Porque os filhos já saíram de casa com 3 meses. Né, irmãos? É um negócio estranhíssimo que a gente está vivendo. E dão graças a qualquer Deus que eles têm, que estão saindo com 4 anos pelo menos. Então, é uma situação que o governo está dizendo assim, bom, se nós vamos tirar as crianças com 4 anos de casa, nós temos que começar a ensinar as dimensões espirituais da vida deles. Porque se sabe, irmãos, que uma pessoa que não tem educação e inteligência espiritual, a devastação é muito grande. Porque na área do sentido, qual é o sentido, significado de uma vida? Está justamente respondida nas áreas espirituais, na inteligência espiritual. Já ouviram falar em QI? Né? Todo mundo já ouviu falar em QI, que é o quociente de inteligência. Hoje você faz provinha de QI para você tirar a carta de motorista. É raso, né, irmãos? Raso demais. Porque a pessoa passa em QI, ele passa em QI, mas a inteligência emocional dele é 0. Porque ele chega no trânsito, ele xinga o outro que corta a frente dele. Ele sai do carro e dá um tiro no outro que xingou ele. Irmãos, a inteligência emocional, hoje em dia, ela já está sendo considerada mais relevante do que o quociente de inteligência, o QI. O QE está sendo considerado hoje tão ou mais importante do que o QI. Uma pessoa pode ter 200 de QI e 2 de QE, que ele com todo aquele QI vai sair do carro e matar o outro. Na hora de uma pressão na empresa, ele vai brigar, ele vai jogar tudo para cima, ele vai acabar com tudo. O que adianta uma pessoa que tenha um alto QI e um baixo QE? Então, hoje, os estudos do ser humano já qualificam o QE com tamanha importância. Mas só que além do QI e além do QE, a gente tem o QP, que é o quociente de pneuma, que é a inteligência espiritual, né? Que é a altura maior ainda, que é de onde deriva toda a profundidade e a estrutura do ser humano.
E é nesse ponto que só a palavra de Deus dá a cultura adequada. Mas como os cristãos não mais fazem isso, as famílias, os cristãos não mais fazem isso, o governo, irmãos, que vergonha! O governo está dizendo assim, as escolas de educação integral vão se responsabilizar pela cultura espiritual. Entenda-se, irmãos, está tão poluída a mente do ser humano que quando se fala em inteligência espiritual, a grande parte do povo pensa em religião. E já se sabe hoje em estudos profundos que o ser humano existe em si mesmo em estrutura espiritual, que tem a ver com o significado da vida dele. Significado, sentido da vida dele. Quantos jovens hoje, se perguntar, você sabe qual é o significado da tua vida? Ele fala, não. Ele não sabe. Isto é, ele para ele mesmo, ele é um insignificante. Ele acha que não tem significado algum. Irmãos, é grave a coisa. Você sabe o sentido que você vai dar à tua vida? Ele diz, não. Não sabe. Pode entrar. Boa noite. Vinícius. E daí, tudo bom? Entra aí, irmão Vinícius. Entra aí. Irmãos amados, Hebreus 4:12, quando fala sobre a palavra de Deus, né, que é viva e eficaz para alcançar as dimensões físicas da nossa vida, as dimensões psíquicas da nossa vida, as dimensões espirituais da nossa vida. Isso é verdade. Isso é verdade. Deus está dizendo, mostrando a sua palavra, a sua verdade, a sua santa palavra, que isto é, santo significa que ela veio da parte daquele que criou todas as coisas e que faz as coisas boas. Ela é capaz de fazer isso, né? Agora, o lugar, o ambiente onde isso pode ser passado, né, para o ser humano, o lugar santo, separado para isso, é o ambiente familiar, é o ambiente do seu povo, é o ambiente familiar. Lembra de Deuteronômio 6? Ele diz para o povo de Israel, né, que é preciso que antes de ser uma nação, eles precisariam ser pessoas altamente capacitadas em dimensões profundas do seu ser, começando a partir do seu QP, isto é, quociente de pneuma, da sua inteligência espiritual. Hoje uma pessoa pode ter um alto QI, um alto QE, quociente emocional, mas ele pode mesmo assim não saber o sentido da sua vida, o significado da sua vida, né, os valores corretos para a sua vida, as direções profundas e últimas de uma vida de uma pessoa. Ele pode não saber. Ele pode estar indo lá com alto QI, com alto QE, se banhar no Rio Ganges. Ele pode estar tendo alto QI, alto QE, e pode não estar sabendo o que fazer da sua dimensão em adoração ou de busca de verdades profundas e últimas. Isto é, o que eu vou acreditar, o que eu vou acreditar sobre mim mesmo, capaz de autocientista dizer assim, bom, você simplesmente veio do macaco, você tem que acreditar nisso. Bem, tem que acreditar, porque é uma questão de fé mesmo, não é uma questão de realidade, é uma questão de fé, né? Tem que crer. Aí, não, esse universo aqui, esse universo explodiu e surgiu, chegou assim, né? Ou as mentalidades humanas, todas as definições de transcendência, de mística do ser humano, tem a ver com o superego da pessoa. Mas o que é isso, superego? Onde que surge esse negócio? Mas o Freud fez uma estrutura de pensamento sofismática tão boa, bem elaborada, que o pessoal aceitou. Houve uma época na humanidade, irmãos, que a gente houve necessidade de se acreditar o mundo sem Deus. Tem que ter uma explicação de um ser humano sem realidades transcendentes. Tem que haver uma explicação. Entende isso? Essa busca de achar uma explicação para o mundo que Deus não entra, para poder ensinar nas escolas. Porque as escolas são leigas, né? Porque o mundo não pode afirmar Deus de jeito nenhum. Então surgiu Freud, surgiu Darwin. Então nós estamos vivendo uma época
que a questão da inteligência espiritual de uma pessoa, não, da cultura espiritual de um ser humano, não pode ser deixada a cargo de um governo. Pelo menos para nós, ou para qualquer uma pessoa, não deveria. Né? Não é nas escolinhas de tempo integral que eles vão atingir as profundidades do quociente pneumático ou pneuma do ser humano, as realidades últimas e espirituais. Não é lá. O governo pode ter a maior estrutura que for, mas simplesmente uma criança que fica na sua casa, que começa e vive dentro do ambiente de Deuteronômio 6, Deuteronômio 6 ele afirma essas realidades para um crescimento de um ser humano. Né? Deuteronômio 6, ele diz assim, olha só, amados, diz assim o Senhor: pais, você é pai, você é mãe, você é homem, você é mulher, vocês precisam, diz aqui Deuteronômio 6, versículo 4, ouve, ó Israel, chama, né, Israel, Yahvé, então ele diz assim, ouve, ó Israel, Yahvé, Yahvé, Yahweh, é o nosso único Elohim. Yahvé é o único Elohim. No hebraico é bom. Ele diz assim, Yahvé, quando está aí em português, o Senhor, né? Está Senhor aí. Mas, na verdade, no hebraico é nome próprio. É nome próprio. Yahvé é nome próprio. O Deus chamou para si o tetragrama hebraico, as 4 consoantes hebraicas, que significa o eterno, aquele que não tem nome, o único, o santo, santo, santo. Esse é o único Deus que existe. Para vocês, deve ser, disse o Senhor a Israel. Isso é fundamental, né? Na preparação de uma base para que os filhos da gente recebam com naturalidade essa realidade. Os nossos filhos só receberão a realidade do Yahvé como Deus se dentro da nossa vida de marido e mulher Ele for Deus para nós. Ele for aquele que dirige a nossa vida, como homem, como mulher. É só assim que que nós gerarmos, eles vão de fato ter uma cultura espiritual adequada, uma cultura psique adequada e de soma adequada. Uma cultura tal que a palavra de Deus vai poder fazer nele a dimensão que um ser humano precisa ter como ser humano. Só assim. Né? Isso, a melhor escola de tempo integral que tem, irmãos, já está pronta. Desde a origem da humanidade. O governo está gastando milhões, talvez, porque outros milhões vão ser desviados, como sempre. Né? Ele está gastando milhões, aí, talvez milhares, para fazer escolas de tempo integral. E está tentando já falar dessa cultura espiritual aí, né, para ensinar para nossas crianças. Onde que ele vai buscar gente com essa competência, né, para ensinar isso para nós? Para aqueles, eu fico assim, irmãos, são crianças atiradas a Baal do nosso século 21. Né, nos tempos bíblicos antigos, das histórias dos povos históricos bíblicos, crianças eram levadas a Baal, crianças com 3 meses, 1 ano, 2 anos, porque tinha um furacão, por exemplo, tinha um tempo ruim qualquer, então eles falavam, tem que pegar uma criança dessa com vida e jogar lá no fogo de Baal, que era uma estátua grande, com as mãos assim, e com fogo no meio. E a orquestra tocava bem forte para não ouvir os gritos da criança sendo jogados lá dentro. Né? Esse Deus, entre aspas, ou não era um Deus, claro que não, mas essa divindade feita pelos povos, eles recebiam essas crianças assim, centenas delas. Aí é claro que a tempestade passava e eles diziam, Baal nos ouviu. Né, irmão? Esse sacrifício é aceito por Baal. Então hoje, da mesma forma, centenas de crianças estão sendo atiradas às fornalhas. Outro dia, estudando com o Lipe sobre o Brasil feudal, ou o Brasil do século XVII, Brasil das capitanias, a gente viu aquilo que eles chamaram de
Roda dos enjeitados. Roda dos enjeitados. Irmãos, de 1700 até 1950, funcionou no Brasil a instituição que durou mais tempo, a Roda dos Enjeitados. Por que isso? O que era isso? Era um cilindro imenso, que era colocado no muro de um lugar lá, de uma instituição, com um buraco de um lado, que eles colocavam uma criança, girava, a pessoa do outro lado tocava no sininho, aquele que deixou a criança, a pessoa do outro lado vinha correndo, pegava aquela criança e levava para cuidar lá dentro. Aquela criança geralmente vinha com um bilhetinho de motivos, porque tinha sido abandonada ali. É uma coisa terrível. Muitas crianças mutiladas, muitas crianças doentes, morrendo, muitas morriam ali, né? Eles fizeram essa roda dos enjeitados, porque antes da roda dos enjeitados, as crianças eram abandonadas nas praças. E elas eram comidas por cachorros. No Brasil. Já pensou, irmãos? Que terrível. E de tanto eles ver aquilo, que não aguentavam mais ver cachorro comendo criança, eles fizeram a roda dos enjeitados. É uma coisa terrível, abominável. É a nossa história. Aí eles seguiram... Oi? Parecido. Eles seguiram o exemplo da Europa e correram com a roda dos enjeitados. Ela durou, a roda dos enjeitados, até 1950. Irmãos, é um negócio terrível. Até ontem na história tinha isso. Agora, hoje, nós estamos tendo de novo a roda dos enjeitados, ou os campos de concentração dos enjeitados. A criançada enjeitada pelos pais é jogada por aí. Irmão, se a gente quiser ver uma família, uma nação, um país de fato adequado, fundamentado, os pais precisam ter o seu coração voltado para o Deus eterno, né? Então Deuteronômio 6 fala isso aí, versículo 4, versículo 5. É difícil, será, para um coração de um pai e de uma mãe amar o Senhor? Olha só, irmãos, veja só, versículo 5: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, porque o Senhor quer dizer assim, qualquer hipocrisia vai ser percebido, irmãos. Tem filhos que eu conheço, muitos desses casos, que eles falam assim: pastor, eu não tinha como manter a minha fé, porque a fé que meus pais me passaram era uma fé hipócrita. Eles falavam uma coisa e viviam outra. Irmãos, é um negócio absurdo isso. E a criança, ela vê a hipocrisia. E quando chega uma altura lá da vida, lá pelos 16, 15, 14, por aí, irmãos, aquilo ali a pessoa vai julgar aquilo que ele viveu na infância. É a época do julgamento, a época do juízo. Ele vai olhar e dizer assim: aquilo não tem sentido. São os julgamentos normais. Ele vai falar o que significa eu ficar numa coisa, qualquer coisa, que simplesmente o pessoal era uma ritualização. Não tem sentido. Então não adianta aos pais darem comida, darem casa, darem escola, dar qualquer coisa para os seus filhos, se o coração deles não tem mais um fundamento de amor profundo e verdadeiro. E isso o Senhor está preocupado. Ele fala: somente um coração em Deus, de fato, pode de fato gerar no coração dos filhos uma realidade para com o eterno Deus, né? Então aqui ele diz assim, no versículo 6, que essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração, estejam lá, né? E no 7, olha só, agora ele começa o processo. E escola de tempo integral. Olha, irmãos, versículo 7: tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitar, ao te levantar. Isso é educação de tempo integral, é ou não é? Né? Olha aí. Agora, depois disso, que você entendeu que é todo o tempo,
no 8 diz: você também vai pegar essas palavras de Deus, que são as palavras eternas do Senhor, e vai fixá-las em tua mão, em teu braço, e você vai pôr essas palavras na tua testa. Isto é, tudo que você for fazer, né, tudo que você for pegar, seja pensado antes, se Deus de fato está dirigindo nessa direção. Tudo que você for olhar, para a direção que você vai olhar, seja como um olhar, se de fato Deus está dirigindo o teu olhar para aquele tipo de local, de alvo. Tudo que você deve olhar, seja dirigido pelo Senhor. E então o teu filho vai saber sobre isso. Porque não há ensino maior do que quando o filho vê que o pai e a mãe têm essa direção, essa diretriz. E então, quando teu filho te ouvir, ele vai poder dizer assim: pai, eu tenho aprendido muito contigo. Tem sido para mim um exemplo verdadeiro. Não que tu é perfeito, porque nós vimos aqui que a palavra santo não tem conotação moral, mas ela tem conotação de uma pessoa que se entregou e quer. E aí isso é verdadeiro, porque a pessoa vai perceber que nós somos falhos, a gente tem fragilidades, mas aquela pessoa é uma pessoa íntegra na sua vontade mesmo, na sua entrega, na sua separação para com Deus. E isso é real, né? Então aí vai acontecer a formação de uma pessoa ao longo de 20 anos, 25, 30 anos. E quando aquela pessoa sair daquela casa, você vai estar entregando ao mundo um cidadão que tem valores eternos, que tem uma educação espiritual, uma cultura espiritual tratada, trabalhada verdadeiramente, uma cultura emocional, uma cultura intelectual, de uma inteligência bem formada, bem preparada, né, irmãos? Então, os santos de Deus são os chamados de Deus, a eclesia do Senhor, que vive assim, né, irmãos? A gente vai indo, na graça do Senhor, irmãos queridos, procurando pensar nessas palavras, para que o nosso coração queira pensar mesmo. Não é fácil pensar isso. Talvez seja fácil. Talvez seja mais difícil pensar uma coisa ruim. Talvez seja até mais dolorido. Disse um amigo meu assim que o pecado, a palavra de Deus, ela não humilha ninguém, irmãos. Ou, quer dizer, a palavra de Deus, ela nos humilha. A palavra de Deus é para nos humilhar, né? Ela vai humilhar o nosso coração. Ou tem gente que pensa que o pecado é que humilha as pessoas, né? O pecado não humilha ninguém. O pecado exalta as pessoas, irmãos. Todo pecado vai produzir no coração uma exaltação. Ele vai procurar exaltar aquela pessoa e deixar aquela pessoa numa tal posição que ele não vai aceitar mais nada. Ele está exaltado a tal ponto pelo pecado, que ele não aceita a palavra do Senhor. Mas a palavra do Senhor nos humilha. É a palavra de Deus que coloca a gente na humildade necessária. Leva a gente ao pó, para que lá do pó, o Senhor pegue aquele pó e molde do jeito que Ele quiser. Então a humilhação que vem do Senhor é a humilhação santa, bendita, né? Preciosa, e que a gente precisa querer todo dia quando a gente acorda. Senhor, não me deixe exaltar. Senhor, me deixe no pó, me pegue no pó, molde a minha vida, da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos, né? E a Tua palavra seja amada por nós. Né, irmãos? Vamos estar celebrando Cristo, vamos cantar um hino ao Senhor. E a irmã Nancy vai pegar o pão. Hino 124. Esse hino pode sair de corações que queiram o Senhor de todo o coração, né? Então ele será bendito, será precioso. Morri na cruz por ti, e morri pra te livrar. Meu sangue sim verti, posso te salvar. Morri
vivi por ti e sofri desprezo e dor. Eu tudo fiz a ti para ser teu Salvador. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Irmãos, são palavras simples, né, que há uma chamada mesmo do Senhor para falar isso, né? Olha, eu estou aqui, vamos juntos fazer as coisas do Senhor. E então Jesus, Ele que é o alimento eterno da gente, da nossa vida, nós celebramos tanto o Senhor, porque Ele é aquele que cura as nossas feridas, Ele é aquele que cura o nosso passado. Quando Ele falou assim, daqui a pouco, a gente vai ler aqui Mateus 26, que é esse momento aqui. Jesus, então, Ele fala assim para os seus amados, que todas as coisas que nós formos fazer devem ser em memória do Senhor. Esse sacrifício de Cristo foi tão precioso que nele há a santificação do nosso passado, irmãos. Nós não temos um passado digno. Nosso passado é um passado em que o pecado entrou na nossa vida. Nós nascemos em pecado. Então Jesus remiu o nosso passado. Ele remiu o nosso presente. Então a memória nossa do nosso passado, agora Cristo está lá, remindo a nossa vida do passado. Tudo que aconteceu no nosso passado. No nosso presente, Ele é o Senhor no nosso presente também. E Ele é o Senhor. Então, na memória do nosso presente hoje, lembra o Senhor também, dirigindo a nossa vida hoje. E Ele também é aquele que dá uma memória de futuro para nós. Nós não somos insignificantes. Há um significado hoje para nós dado em Cristo, que é aquele que nós vimos ali a foto agora há pouco nesse computador, que as pessoas ficaram olhando para o alto. Quer dizer, nós lembramos, nós temos uma memória de futuro santa. Nós lembramos de Cristo que vai vir nos levar. Então, em Mateus 26, Jesus pegou o pão e Ele deu graças. Vamos orar. Como agradecer, Senhor? Mas nós te louvamos, porque um coração agradecido, ainda que seja simples, ele pode dizer obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pelo ato teu que resgata o nosso passado, o nosso presente e nosso futuro, toda a nossa vida, toda a nossa história. E nós somos feitos em Cristo uma nova pessoa. E nós estamos aqui, Senhor, celebrando esse teu poder de fazer isso em nossas vidas. Nos ter feito santos do Senhor, separados para Ti. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então Jesus deu graças, deu aos seus discípulos o pão. Ele disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Então, assim como Jesus fez, vamos fazer. Amém? Vamos cantar então a terceira e a quarta, terceira e quarta estrofes. O Senhor, nosso querido Senhor. Sofri na cruz por ti, a fim de te remir. Eu vida concedi, e que tu irás fluir. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim.
Eu trouxe salvação dos altos céus, favor. É livre meu pecado, tão sincero meu amor. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Amém. Amém, como nós sabemos, é a palavra que significa uma assinatura espiritual, né? É a assinatura daqueles que sabem dialogar na inteligência espiritual. Amém? Deus ensinou ao seu povo a palavra, que significa eu acordo, eu concordo, eu aceito. Isso é assim. Eu estou com a minha vida nisso. O Senhor está também com a sua vida nisso. Né? Então, nós louvamos o Senhor. E assim foi, por isso mesmo, Jesus, na sua santidade, na sua separação de ato de Deus, de graça de Deus, ele disse assim, no versículo 27, ele tomou o cálice, Jesus, o santo de Deus, ele deu graças, e a santidade é isso mesmo, e ele entregou aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, e isso é a santidade de Deus, é a entrega dele, o próprio Deus, naquilo que tinha que ser feito, e ele fez por ele mesmo. Então, isso é o meu sangue, que é derramado por vós, em benefício de muitos, para a remissão de pecados, o envolvimento do próprio Deus nisso. E eu afirmo a vocês, de agora em diante, eu não mais tomarei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o novo vinho convosco no reino de meu Pai. E assim como Jesus fez, nós também, envolvendo a nossa vida, nós também fazemos. Senhor querido Pai, obrigado, Senhor, por ter chamado com a Tua palavra as nossas vidas, Senhor. Obrigado por nos ter remido, tirado o pecado de dentro de nós e nos dado, Senhor, essa vida que só o Senhor pode dar. Obrigado, Senhor, porque nos chama também a uma santidade, isto é, a nossa vida está envolvida em Ti durante os nossos dias, ó Pai. Obrigado porque nós não ficamos à parte assistindo as coisas, nós fazemos parte de tudo, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós podemos celebrar aqui que o Senhor é parte da nossa vida e nós também somos parte do Senhor. Estamos um com o Senhor. Nós te louvamos, Senhor querido, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos amados, vamos louvar mais uma vez um cântico, né, para o Senhor. Que um dia desse virá, que um dia desse voltará. Hino 295. Eu estava lá, irmãos, no Rio de Janeiro, a gente tinha orado muito pelo casal, a Priscila e o Cosme. E eles estavam lá, esperando nós, o André e a Letícia. Chegamos lá no shopping de Jacarepaguá. Aí estava lá a Priscila e Cosme, sentados lá, esperando a gente. Nós chegamos, sentamos naquela praça da alimentação, e ali foi um lugar santo. Né, irmãos? O Senhor fez uma bênção lá muito grande. Nós podemos conversar. Hoje eles fazem parte da nossa eclesia. A próxima reunião no Rio será na casa deles. Nas quintas-feiras vamos estar orando juntos pelo Skype. Eles querem muito crescer no Senhor. Vamos continuar orando pela Priscila e pelo Cosme. Depois nós tivemos a coinonia na irmã Sheila também. Foi uma grande bênção lá em Ipanema, ter um estudo lá. Alguns irmãos, alguns novos. Vamos orar pelo Glenn, que é o marido da irmã Sheila, pelo filho dela, ali na casa deles também, uma grande bênção. Tem a acho que é Daniele, que é uma nova irmã que chegou lá. Foi uma bênção. E depois, no outro dia, fui para Campinas. Chegamos em Campinas, tinha uma grande
quantidade de irmãos, também cheguei às 6 horas da tarde, e às 7h30 foi a coinonia. Foi um momento difícil, porque o carro tinha quebrado, né? Teve um problema grave lá no carro, e montaram errado a ventoinha da refrigeração e ela caiu no meio da estrada, assim, mas não caiu para a pista, ainda bem. Aí lá o mecânico que eu achei ali no começo de uma avenida, ele falou: vou pôr uma cola aqui, pastor, é o único jeito do senhor ir com esse carro, porque amanhã já é sábado e não tem como achar mais nada, então cola isso aí. Aí ele colocou, tem que ficar 10 horas colando. Aí ficou 10 horas colando lá, e no outro dia, 7 horas, nós fomos lá buscar, minha mãe foi junto, a Silene, minha irmã, levou a gente lá, pegamos o carro e zumba para cá, né, irmãos? Mas à noite, depois desse hora, cheguei 6 horas, na casa da minha mãe, ela estava com o almoço pronto, só que era 6 horas da tarde. Eu pensei que eu ia chegar na hora do almoço, cheguei na hora da janta, né, irmão? Aí jantamos e fui para a coinonia na casa dos irmãos. Foi uma bênção, irmão. Todos aqueles irmãos com coração amoroso. Tem lá no Facebook um videozinho maravilhoso do cântico daqueles irmãos, né? Você viu? Deu tempo de ver? Eu pus agora à tarde, mas os irmãos vão ver aqueles irmãos. Meu irmão está ali, o Edson está ali do lado. Tem o irmão Alexandre que toca, ele é compositor, está pedindo muita oração. Ele vem de muita luta, irmãos, aquele cantor. É um jovem de Deus, vem de muita luta. Vamos orar por esses irmãos, né? E tem outros novos ali também. E eles estão falando assim: pastor, manda lembrança para os irmãos de Floripa. O senhor vai para lá amanhã? Eu falei: bom, numa hora dessa, mais ou menos no meio do caminho, o irmão Vinícius ligou. Onde você está? Eu estava acho que lá no Rio. Eu estou aqui em Londres, vamos fazer uma coinonia? Eu falei: vamos. Eu falei: vamos. Aí, imagina o deslocamento que tu pagou. Eu falei: vamos. Aí eu chego aí logo, vamos estar juntos, vamos. Irmãos, é uma bênção onde os irmãos estão. Deus tem unido a gente assim, num coração. Eu falei para os irmãos, pode falar. Então, eu estou frequentando lá algumas pessoas, os clientes mesmo, né? E eu comento de nós. Aí uma lá, eles são infelizmente filhos, né? Então, elas falaram assim, o pessoal falou assim: será que é possível eu ir ver como é que é de vocês, o que vocês fazem lá? Porque só vivendo mesmo as coisas para você conhecer. Mas acho que é igual, tudo igual, né? A gente não rejeita nada. Eu falei assim: olha, que tem diferença, tem diferença. Você vai ver só vendo e vivendo, porque diferença tem. Mas Deus vai abençoando. Você vê, nasce no coração das pessoas, tem sede as pessoas. Mas Deus tem usado a gente, irmão. Vamos ser a carta mesmo do Senhor, né? Então vamos cantar um hino ao Senhor, com todo o nosso coração, lembrando de todos esses alvos de oração. Hino 295, né? Querem ficar em pé, irmãos, para a gente cantar? Melhor assim, né? Jesus que abriu o caminho do céu, nenhum outro vou achar. Nunca irei entrar na mansão de luz, se não for através da cruz. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é meu prazer, de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Certamente vou no caminho da cruz, com resolução andar. É desejo meu desfrutar no céu e herança que Cristo deu. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é meu prazer, de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Os caminhos ímpios do mundo deixei, jamais me
tem muitos irmãos, só antes da gente orar, lembrar também de irmãos que têm mandado para nós algumas notícias, né? Tem um irmão chamado Pedro, que mora lá na Flórida. Ele assiste a gente, está junto com a gente na coinonia, sempre. Tem irmãos na Califórnia, que eu não conheço essas pessoas. Alguns mandam notícias durante a semana, então dizendo que estão conosco na coinonia. Vamos orar, irmãos. Eu não sei, olhando no site, vendo, tem pessoas da China assistindo a gente. Tem vários acessos, quase 100 acessos de uma cidade lá na China. Tem 900 acessos na Califórnia. Tem acessos em toda parte do mundo. Tem um mapa que vai mostrando esses acessos. E a gente tem contato com alguns. Então, eu não posso saber o que o Espírito do Senhor está fazendo, mas estamos indo. Alguma coisa está acesa, a candeeira do Senhor está acesa. E vamos orar por todos nós. Hoje a Priscila veio, graças a Deus, conseguiu chegar de manhã e vai embora amanhã de manhã. Mas são as lutas e sei que cada um tem os seus trabalhos também, em várias batalhas. E vamos orar uns pelos outros, irmãos. Às vezes a gente comenta com um com o outro sobre algumas batalhas, mas precisamos orar ao Senhor e nos fortalecermos nessa graça que há em Cristo. Minha mãe está aqui, veio junto, eu passando por Campinas, ela falou, vou aproveitar. Então, veio. Meu Deus. Hoje também a gente vai orar pela irmã Carmen, que ela está fazendo aniversário. Irmã Carmen fez aniversário, está fazendo essa semana, né? Então, é uma bênção. A irmã Carmen está aí, o Emanuel está aí crescendo, junto ao grande amigo do Lipe. Deus tem abençoado, nossas crianças estão crescendo. Mas vamos orar então pela irmã Carmen. Sim, irmão Vinícius. Pelo meu pai, que vai fazer uma cirurgia quinta-feira. Seu pai. O nome dele é Cláudio. Cláudio, vamos estar orando pelo Cláudio. São várias lutas de saúde, como também teu pai, então são batalhas e Deus vai abençoar. Vamos ficar em pé para a gente orar ao Senhor. Queria orar também pela filha de José, que Sim. acho que está com... Algum problema? Perdeu a vista. Acho, não sei. Sim. Qual foi o nome dela, lembra? Carolina. Carolina. E teu pai é o Cláudio. E teu pai é? Danilo, né? Ó Deus, nós falamos esses nomes preciosos, Pai. São vidas que o teu coração declaradamente afirma o teu amor de tal maneira por eles, Pai. Talvez pela tão fragilidade do nosso coração, nós não conseguimos sentir esse tipo de amor tão amplo, tão grande. Mas nós somos ensinados, Pai, a ir sendo moldados. E nessa hora aqui, Pai, nós queremos aprender a amar mais. Mas também nós queremos entregar essas vidas em Tuas mãos, que Tu já amas muitas vezes mais que nós. Ó Deus, que Tu tens um profundo amor e toca naqueles corações e ampara-os, ó Pai, quando estiverem passando por essas intervenções cirúrgicas, que antes dessas intervenções cirúrgicas ocorra a Tua, Senhor, nessas vidas preciosas, Pai, para que reconheçam no seu coração mais profundo a Tua graça e o Teu amor em Cristo. Ó Deus, e possam ser guardados, e possam ser tratados também pelos homens que vão fazer essas intervenções. Ó Deus, pelos medicamentos que Tu criaste, Senhor, que possam ser abençoados, Pai. E nós Te agradecemos pela Carmen também, que mais um ano ela tem passado, e agora nesses tempos ela tem se dedicado tanto e voltado seu coração a Ti, Senhor. Abençoa a sua vida e proteja, Senhor. Ampara, junto com ela, seu filho, Senhor, que ambos têm se aproximado tanto de Ti e também de nós. E nós estamos vendo essa busca do coração deles. Guarda-os, Pai. Fortaleça-os e sustenta-os, Pai. E junto com eles, todos nós precisamos tanto de Ti, Senhor. Cada um dos irmãos que estão aqui sejam guardados e amparados e, ó Deus, ungidos com a Tua graça, Senhor.
Cada um dos irmãos que estão lá no Rio, que estão lá em São Paulo, Senhor. Aqueles irmãos que estão em outros lugares, distantes de nós, mas estão perto do teu coração. Que tu achou por bem fazer de todos nós uma coinonia tão ampla para nós, mas o Senhor levou a palavra até eles saindo daqui, Senhor. Ó Deus, ampara que eles também sejam guardados, Pai. Que eles também sejam fortalecidos e sejam bênçãos. Todos nós sejamos bênçãos da tua parte, onde estivermos, cartas escritas por ti e lidas por todos os homens, Senhor. Abençoa todos nós. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então Deus abençoe, irmãos. Qualquer oferta pode entregar aqui. Que o Senhor abençoe todos nós. Tem chá, tem bolo, tem bolo. Tem bolo, irmãos. Deus abençoe todos os irmãos queridos que estão aí. Amamos todos os irmãos. Que Deus fortaleça os amados em toda parte e os guarde. Deus abençoe. Estamos orando. Nosso casal. Estamos orando. Eu sei que Deus vai abençoando. Fica feliz no Senhor. eu tô lendo, mas eu tô falando. Sim. Amém. Deus é fiel. Deus é fiel em guardar. Agora mesmo eu disse, eu creio que a gente tem que estar com Deus, que é a doutrina da igreja. Não precisa. Nos trabalha toda hora. A toda hora. Tinha que ser feito é Cristo. Né? Nessa dimensão de perfeição é só Cristo, não nós. Qualquer jeito ele vai trabalhar nós. Chegar a uma certa purificação, sei lá o quê. Quem faz isso é Cristo. Tudo é muito complicado. Imagina nós se pudéssemos fazer alguma perfeição. Ele não lê e eu não tenho cuidado dele. Mas não que Deus abençoe. Eu achei que fosse os recursos e outra. jamais mais recursos do telefone. A hora de cuidar vocês. Aí ele falou assim, eu marco muito no Eu já estou falando dele que eu queria cuidar vocês dois como amiga. Dentro do contexto do pecado, então a pessoa, mesmo que não queira rejeitar, ele rejeita junto dele. Vamos estar olhando, não guarda esse medo, isso é sua totalidade. E ele diz que tem carinho. Então, cada um vai estar passando. Então a gente. E ele às vezes assim, tipo assim, eu fiz isso tudo. Mas ele deixa eu ir Tá bom, porque vai lá. Deus Eu só sei que a casa está fechada. Não, ele foi na igreja para passar 2 semanas. Mas a mulher não está E hoje a visita parece eu não tenho mais chave, não tenho mais direito a nada. Ele não me conhece. É muita gente que eu não conheço. Infelizmente. Deixa eu ver o neném dele. Deixa eu ver o neném dele. Falar do carro. Deixa eu ver. É menino. É menino. Depois de eu cansar ela, Como é que tá o Cris, tá bem? Ninguém sabe. mas tem que deixar ele calmo, tem que ter uma estação de qualquer jeito. Só segurar e O Danilo eu não tenho acesso.
Aí quando cansa, Ele cansa, Deus só não dorme instantâneo, não sabe? Quando ele calcula, volta um pouquinho bem, você bota desse jeito, ele parou. Eu voltei com uma coisa, mas que desligou o botão. quer arrastar o bico, Não, sem São Paulo. Sem São Pega qualquer coisa e coloca no fogo. Testaram várias. Ninguém joga no estão. São Paulo é só um tipo, que é o primeiro que fez. Vamos ali. Foi o primeiro. A gente tentou fazer. A gente tentou uma série assim, no primeiro dia, eu tenho que fazer melhores. Mas depois disso, fazer aqui no trabalho. Até que agora não deu certo. Você comprou fininho, comprou grosso, tudo formato. tipo um biquinho. Nossa, só. Então, eu acho que ela é fácil, porque tem que ficar insistindo, né? Fica um pouquinho, mas na hora Você até colocou jacuzzi pra ver se pegar. Só lava ali enquanto tava com sabor. Eles estavam só tá cansada? esse aqui tá com 8 fora. Ela tava olhando pra dar nenhum. Tá moda fechar o olho. Ele tava assim, Aí fica bem estranho. fica meio croque assim. Vamos lá ver o Samuel, vamos ver o povo, vamos. Um dia a gente vai então. Eu gostaria, mas ele não tem que querer, entendeu? E ele disse que um dia vai fazer a pandemia lá de Vamos. Deus abençoe. Deixa eu fechar aqui. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Não, mas eu sempre quis seguir essa visão que você falou. Eu sempre quis. Eu pensei uma vez naquele acompanhado, mas aí uma vez você mesmo tirou. Ele falou que não faz. Eu não guardei essa palavra. E eu falei, Vai cantar parabéns. Vem a manta. Não tem mais frio, não tem mais calor. Tá, Vem, vamos lá cantar vamos lá. parabéns. E aqui ficou muito bom também. Ficou muito bom os ventiladores. Isso aí funciona aqui, é uma beleza. Tá, agora me diz uma coisa, o que isso aqui tá fazendo aqui, né? Vamos dizer isso aqui é pra levar o ventilador. Aí que o pessoal não soube ligar. Não sei agora. Eu preciso. Não, só porque isso é fácil, né? Isso é bom penetrar aqui, isso é fácil. Sério. Não, você precisa arrumar um outro jeito, arrumar um outro tempo. Aí vem uma pessoa que dá coisa essa direta, tem Não, sabe? Eu te falei, não pode. Eu sei, tu tem razão. Eu te falei, não pode. Quanta coisa. Olha aqui, ó. Olha aí.